pessoal, continuando aqui a última parte da aula de carboidratos, vamos ver agora como as unidades monossacarídicas reagem entre si para formarem os carboidratos mais complexos, né, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Para isso a gente precisa lembrar um pouco daquela reação de ciclização da molécula, em que um álcool ataca a carbonila, formando as estruturas em anel. Eu não comentei que essas funções que antes eram o aldeído ou cetona, nesse caso aqui vem de um aldeído, elas são chamadas de M, no caso do aldeído, M-acetal. No caso, se vem de uma cetona, M-cetal. Eu não mencionei naquele contexto que esses ataques nucleofílicos do oxigênio da hidroxila à carbonila, ele pode acontecer em duas reações subsequentes, né? Então, cada carbonila de um aldeído ou de uma cetona, ela pode reagir com dois álcools, duas hidroxilas em sequência podem fazer isso. Então, a primeira reação, ela gera o M acetal, no caso aqui, e se uma segunda hidroxila, se um segundo nucleófilo estiver disponível, ele vai poder atacar esse M-acetal e formar o acetal, que é a reação completa de álcoois com carbonilas de aldeído ou de cetonas. E aqui, essa é uma reação de condensação, né, em que uma molécula de água sai, formando uma ligação glicosídica. No caso, o outro álcool que atacou o M-acetal era justamente a hidroxila de um outro monossacarídeo. Por isso, essa é uma ligação O-glicosídica. E o que é mais importante dizer nesse momento? Formou-se aqui um disacarídeo, que é justamente a maltose. A maltose é um disacarídeo formado por dois resíduos de glicose, alfa-glicose no caso, ligados pelo carbono 1 de uma glicose e o carbono 4 da outra. Veja que o carbono anomérico dessa primeira glicose agora não está mais disponível para abrir, né, para a forma linear, porque ele está envolvido na ligação. No entanto, esse carbono aqui, esse carbono anomérico do segundo resíduo, ele ainda está disponível. Portanto, a maltose é um disacarídeo redutor, porque ele mantém uma extremidade redutora em que o carbono anomérico está disponível para sofrer a linearização e restaurar sua carbonila e assim poder reduzir outras moléculas e se oxidar. Essa é a extremidade não redutora. A reação inversa de quebra da ligação glicosídica é por hidrólise, né, pela entrada da molécula de água. A maltose é um disacarídeo encontrado em muitos vegetais, por exemplo, em alguns cereais como cevada e trigo. E outra coisa importante de se dizer é que essas são ligações alfa-1,4. A lactose é outro disacarídeo bem conhecido da nossa dieta. É formado por um resíduo de beta-galactose a um resíduo de glicose, que no caso aqui está sendo representada a forma beta, mas poderia ser a forma alfa. Por quê? Porque a ligação glicosídica é feita através do carbono anomérico da beta-galactose com o carbono 4 do resíduo de glicose. Então, o carbono anomérico da glicose ele fica ainda disponível aqui
podendo, portanto, sofrer a muta-rotação, e nesse caso está sendo representada a forma beta, mas poderia ser a forma alfa. Então você já deve ter reparado nesse momento como é que a gente faz para dar o nome dos disacarídeos. Na verdade é a mesma lógica para dar o nome de qualquer oligosacarídeo e polissacarídeo. Você coloca a partir da extremidade redutora, a extremidade não redutora, se houver, no caso, o resíduo, no caso aqui beta-D galactopiranosil, porque é uma anelpiranose. Primeiro vai vir com esse sufixo zil. Diz quais são os carbonos, o número dos carbonos envolvidos na ligação, partindo do anomérico. Então, 1 para o 4, um desse com o 4 do segundo resíduo, que no caso é a beta-D glicopiranose. Então você dá o nome completo do segundo resíduo. Existe também essa forma de dar nome mais simplificada, que usa símbolos. Tem uma tabelinha com, na verdade não símbolos, usa abreviações, né, para esses monossacarídeos. Existe uma abreviação específica e um símbolozinho também para a maioria dos monossacarídeos. E aí ela é simplificada, fica só gal, beta 1, 4, galactose. Essa é a ligação galactose, beta 1, 4, glicose. A sacarose, de sacarídeo que eu acredito que a gente mais consoma, né? O açúcar de mesa, todo mundo sabe. Ele tem uma novidade, ele é formado por um resíduo de frutose, beta-frutose, no caso, ligado, desculpa, a frutose está aqui, é porque o nome veio primeiro frutose nesse caso, mas eu acho que poderia ser trocado, porque não existe hierarquia nesse caso, não existe uma extremidade redutora. Os dois resíduos envolvidos, eles são ligados através dos seus carbonos anoméricos, portanto não há extremidade redutora, né? A sacarose não é um açúcar redutor. Então é um resíduo de glicose, alfa-glicose, ligado através do seu carbono anomérico ao resíduo de frutose, né, através do carbono anomérico também da frutose, que é o 2, lembre-se, esse é o 1, esse é o 2. Então é uma ligação do tipo glicose alfa 1 beta 2, frutose. O nome pode ser beta-D frutofuranosil alfa-D glicopiranosídeo e pode ser representado pela regrinha simples, tanto colocando a frutose primeiro como colocando a galactose primeiro. Aí, no caso, vai ser uma seta apontando para os dois lados, já que não existe hierarquia entre os dois, né? Os dois vão ser os carbonos anoméricos dos seus respectivos resíduos. Aqui é a tabela de símbolos e abreviações padronizadas para facilitar a comunicação visualmente dos monossacarídeos que eu tinha comentado. Dê uma olhada. Finalmente, os polissacarídeos, sobre os quais eu já comentei bastante. Eles compõem diversas estruturas biológicas nas paredes celulares, exoesqueletos artrópodes, matriz extracelular, constituem vários biomateriais industrialmente importantes. Enfim, eles podem variar quanto à sua composição, ou seja, quanto às unidades de repetições dos monossacarídeos ou dos oligosacarídeos que os constituem. Podem variar também quanto a tamanho da cadeia, quanto à presença de ramificações e ao grau de ramificações, o tipo de ligação que conecta essas unidades e provavelmente mais alguma coisa que não está me ocorrendo agora. Um exemplo de homopolissacarídeo não ramificado é a amilose. Homopolissacarídeo são polissacarídeos formados pelas mesmas unidades monossacarídicas, né? No caso, a amilose é um dos constituintes do amido. Ela é formada por resíduos de glicose conectados por ligações alfa 1,4.
Além da amilose, o amido também tem amilopectina, que também é um homopolissacarídeo, só que do tipo ramificado. Ele também vai ter ligações alfa-1,4 de glicose em suas cadeias lineares, só que com o acréscimo de ramificações do tipo alfa-1,6 a cada 30 resíduos aproximadamente. Vejam aqui a ramificação, o carbono 6 do resíduo da cadeia linear da amilopectina se ligando com o carbono anomérico, o carbono 1 da nova cadeia, né? Então aqui, essa representação aqui deixa bem claro isso. Essas ramificações aqui em vermelho, gerando novas cadeias. Então a amilopectina, por exemplo, ela vai ter um único resíduo, uma única extremidade redutora e várias extremidades não redutoras, né, a partir das ramificações. E a amilose vai ter a sua extremidade redutora e a sua extremidade não redutora, aqui a cadeia de amilose em azul. O glicogênio, ele é muito parecido com a amilopectina, só que com ramificações mais frequentes. O glicogênio, se eu não me engano, as ramificações elas vão ocorrer a cada 8 ou 12 resíduos, aproximadamente. A celulose é também um homopolissacarídeo de glicose não ramificado, assim como a amilose. Porém, as ligações da celulose elas são do tipo beta 1,4. E essas ligações do tipo beta 1,4 eles mudam completamente as propriedades da celulose em relação ao amido, por exemplo. Então são propriedades tão distintas quanto as que existem entre, por exemplo, uma batata e um pedaço de madeira. Claro que na madeira também vai ter lignina, né, e outras coisas, mas vocês entenderam o meu ponto. E não vai adiantar cozinhar a madeira. O fato é que essas ligações do tipo beta 1,4 da celulose fazem com que a conformação espacial mais estável para essa molécula ela seja obtida por rotações desses ângulos aqui, que fazem rotações entre os planos dos anéis, que é de 180 graus em relação ao outro, em relação ao seu vizinho. Isso faz com que a cadeia toda, imagine que isso aqui continuando para cá e continuando para cá, ela seja, na verdade, reta e estendida. Então, ela não vai ter as dobras, por exemplo, que ocorrem na estrutura dos polímeros de ligação alfa-1,4 entre os resíduos, como no caso da amilose e do amilopectina. E isso propicia que os resíduos vizinhos da celulose eles tenham as suas hidroxilas interagindo entre si intramolecularmente, por ligações de hidrogênio aqui, como a gente vê. E isso intensifica a junção dessas ligações, faz com que elas sejam extremamente aproximadas. Isso é o que confere lateralmente, né, essas conexões mais aproximadas, é o que confere, por exemplo, rigidez. E, além disso, essa conformação ela favorece o empilhamento, pense aqui, de cadeias paralelas. Essas cadeias retas estendidas de celulose, extremamente juntas lateralmente, elas ainda se empilham. Então você pensa em cadeias empilhadas aqui umas sobre as outras, também estabelecendo ligações de hidrogênio. Desse modo, todas essas ligações de hidrogênio já ocupadas com as interações entre as próprias moléculas, né, entre as cadeias de celulose e intramolecularmente, entre cada resíduo, isso faz com que ela seja também, tenha sua característica de fibra insolúvel, né? Então, e altamente resistente. Né? A gente tem enzimas para digerir essas ligações alfa-1,4, né, do amido, da amilose, da amilopectina, glicogênio.
Mas vocês sabem muito bem que nenhum mamífero ele expressa enzimas capazes de quebrar essas ligações do tipo beta 1,4 da celulose. Então, os herbívoros ruminantes que conseguem digerir celulose, na verdade, eles têm uma relação simbiótica com bactérias, né, que expressam a celulase e que vivem no estômago deles. O cupim também ele vai ter um protozoário, se eu não me engano, no seu trato digestório lá, que faz isso para ele poder comer madeira. Enfim, muito interessante isso. Exemplos de heteropolissacarídeos vocês vão encontrar no peptídeo glicano, né, da parede celular das bactérias. Dei uma pesquisada sobre isso. A minha intenção aqui não é esgotar todos os assuntos, né, senão vai ficar muito cansativo. A gente pode continuar trazendo outros assuntos no fórum. Essa parte de glicoconjugados, né, dos glicosfingolipídios e das glicoproteínas, elas vão aparecer em outros capítulos, em outras aulas. Os carboidratos eles ainda vão aparecer muito ao longo da disciplina. Minha intenção, obviamente, como eu disse, não é esgotar o assunto aqui, e também era mais trazer os fundamentos básicos para servir para os próximos capítulos aí. Entender principalmente a química do que está acontecendo, porque é assim, na minha opinião, a melhor forma de estudar bioquímica sem precisar ficar decorando coisas, né? Até para a gente se interessar por bioquímica é muito legal você entender exatamente o que está acontecendo, o máximo possível, né, os detalhes químicos. Então, era isso. Essas foram as referências que eu usei, principalmente o Leininger, né, o capítulo 7. Se vocês puderem, leiam. E como eu disse, outros assuntos, dúvidas, curiosidades, coloquem lá no fórum e a gente continua conversando. Então, fiquem bem, até a próxima.